ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, boa noite, segunda-feira, dia 30 de julho de 2018, está no ar o podcast It's Time por mmabrasil.com.br, mais uma segunda-feira ao vivo e depois para toda a eternidade disponível em mmabrasil.com.br, em central3.com.br para download ou no seu aplicativo de podcast favorito. Eu sou Bruno Sader, chego para capitanear essa edição, que tem ao meu lado mais uma vez Thiago Kiel de volta à mesa do It's Time. Tudo bem, Thiago Kiel? Tudo bem, boa noite a todos, um prazer estar aqui novamente. Vamos lá para mais uma semana de It's Time. Para discutir o excelente UFC Calgary, o UFC on Fox, na verdade, né, que rolou em Calgary, no Canadá, nessa última semana. Mais uma vez de volta à mesa, também aqui de São Paulo, com um pezinho lá no sul, Bruno Costa, nosso advogado oficial. Bruno, tudo bem? Boa noite para você. Vamos falar de José Aldo e muito mais. Boa noite, Bruno. Prazer estar aqui de novo. Bora falar de mais um fim de semana intenso de lutas do UFC. Você me escuta sem fone? Eu escuto. Eu Bacana. tenho 2 ouvidos e eles funcionam perfeitamente. Eu não sei, às vezes... É um open bar de grosseria que vocês não viram, ó. Vocês não viram pré-gravação disso daqui, a atrocidade que foi. Aliás, quem não viu, vai no nosso Instagram, @mmabrasil.com.br, que a gente fez uma live lá de uns 2, 3 minutinhos com atrocidades de leve, aí pra vocês darem risada aí. Só ofensas lá, eu recomendo bastante, viu? Diego Tintin já manda. Oi, pessoal, mandem um abraço pra Bangu. Boa noite, Tintin, recém-casado Tintin. Tá em lua de mel esse cara ainda? Alguém sabe se ele tá em lua de mel? Você não fala que eu não te apresentei ainda. Não, Tintin é trabalhador, já voltou. Ah, que homem, né? Ele tem que ir lá bater o cartão na firma. Diego Tintin voltará depois das suas férias de casório a este podcast. Um abraço para toda Bangu que nos abraça na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E quem está de volta depois de 6 meses de viagem fora do Brasil, gastando o seu altíssimo salário que ganha com o site, tudo com o site, ele ganha muito dinheiro com o site, viajou, rodou o mundo e está de volta com o casaco do Canadá e tudo mais. Alexandre Matos, tudo bem, Ale, nosso editor, colunista oficial do UFC, cobriu o evento do UFC em Las Vegas, lá como jornalista pela primeira vez, e agora de volta à bancada da Central 3. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Brunão. Beleza, galera? Boa noite. Saudade de estar aqui no estúdio. 2 eventos, né? Foi o TUF 27 Finale e o UFC 226. Sensacional a experiência. Pude participar do podcast lá do Canadá depois do evento. E vamos lá, depois de torrar R$4 o dólar aí. Aquela viagem que você olha assim, barato. Não, nem tanto, né? As economias que já não eram muitas foram pro saco, né? Foram basicamente. Pro saco. Exatamente. O dia a gente incompleta, lua de mel acabou. Voltamos ao mundo cruel de opressão ao trabalhador. Eu entendo. Que tanto gosta Matias Pinto, que é o nosso produtor mais uma vez hoje. Tudo bem, Matias? Tudo bom, Fares? Tudo bom aí, todos os componentes aqui do MMA Brasil. Mais uma segunda-feira aqui falando, né, sobre o mundo aí das lutas mistas. Conexão Sudaca voltou, hein? Fiquei feliz, hein? Parabéns. Voltou. Comemoramos muito. Depois de 8 meses de férias do Conexão Sudaca, é uma preguiça nesse estúdio. Voltou, ótimo Conexão Sudaca, escutem aqui na Central 3. Pessoal, vamos falar de UFC Calgary. Matheus Costa, editor, manda um abraço. Que bancada de respeito. Um abraço a todos e beijo da Natália e Nina Costa. E um beijo pra você, Matheus, pra todo você aí no Rio de Janeiro. Matias Pinto, por favor, manda a trilha de UFC, que temos que falar logo do UFC Calgary, que muita coisa aconteceu. O UFC on Fox, eu esqueci a numeração, é um monte, 30. Né? 30, né? O UFC on Fox 30 em Calgary, Canadá, pela primeira vez pisando em Calgary, lá no interior do Canadá, em Alberta, tá certo, Alexandre? Errei o estado? Alberta. Em Alberta. Isso. Ou é Manitoba? Não, Alberta. Calgary, Alberta, lá onde faz realmente frio, que é lá no meio do Canadá, uma desgraça de friaca. Foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, no qual surgiu os Frozen Bananas. Não, o Jamaica Abaixo de Zero. Frozen Bananas era a equipe de bobsled do Brasil. Isso, exatamente. Na verdade, não é nem porque teve a Olimpíada de Inverno, porque Vancouver, que é uma das cidades menos frias do Canadá, teve também, né? Porque tem a montanha lá de Whistler. Que deu problema, não tinha neve. Mas não é pauta pra hoje. A
pauta é retorno de Alexandre Matos. Gabriel Carvalho já pergunta se o campeão voltou, Alexandre, com o seu retorno. O Alexandre voltou, então o campeão voltou, basicamente isso. É basicamente isso, né? Você Que puxa-saco do chefe. Viu? Leonardo Paes, ótimo ver o Ale de volta, concordo com você, Leonardo Paes. O Cássio Coutinho, mais uma vez, diretamente com a gente lá da Penha, do Rio de Janeiro. O Diego da Silva também de volta com a gente aqui na live. Olá, amigos do MMA Brasil. É um prazer ouvi-los. A pergunta que não quer calar: peso pena é a segunda melhor categoria do UFC. A pergunta da Adriana Graciela Meniu, espero que tenha pronunciado certo o nome. Vamos comentar isso daqui a pouco. Um ótimo evento do UFC que rolou em Calgary. Desde já agradecer ao Patrick, sobrenome do Patrick eu sempre esqueci. Pereira. Pereira, eu já ia errar aqui, ó. Eu ia ouvir um abraço. Santos. Eu ia falar Santos, não ia acertar. Porra, Bruno Costa é difícil, viu? Um abraço pro Patrick, que nosso colaborador, mais um carioca colaborador aí, fez o estreia como repórter de evento, cobriu a Fight Week pra gente lá em Calgary, cobriu fazendo desde as entrevistas coletivas, as pesagens, tanto a oficial como a simbólica, o dia do evento, um trabalho maravilhoso do Patrick. Muito obrigado por você ter feito esse trabalho, Patrick. O MMA Brasil sobrevive de trabalhos assim, como todos nós fazemos, que são trabalhos colaborativos a troco de amor ao esporte e prazer de ver um trabalho legal, bem feito, e conseguimos assim fazer mais uma cobertura internacional. Não preciso nem lembrar. Sobre isso que você tá falando, você tocou num assunto legal, porque não sei se a pessoa se tocou. O mês de julho teve 5 eventos, né? 2 em Vegas, um em Hamburgo, um em Calgary e um em Boise, no Idaho. E o MMA Brasil só não esteve em loco em Idaho. Também, né? Porque ninguém vai a Boise, ninguém né? vai nem a Boise, ninguém sabe nem o que é Boise e ninguém vai lá. Mas eu estive nos 2 de Las Vegas, o Fabrício, que era o nosso parceiro da extinta MMA Magazine, teve em Hamburgo. Fez material também ao vivo. Fez material também ao vivo lá, cobriu, usou o Twitter também do site na hora do pay-per-view, do pay-per-view não, do play-by-play, fez um baita trabalho lá também. E agora o Patrick em Calgary. Então, que legal, né, cara? 3 países diferentes estivemos em loco nos 3. No mês só. E esse ano teve Chile também. Tivemos então, no Chile. Tivemos em Xangai, mas não foi esse ano, foi no final do ano passado. Mas só esse ano 5 coberturas internacionais já no MMA Brasil. Sensacional. Então, assim, isso. E pensar que a gente faz isso sem dispor de verba pra isso, né? Estamos cogitando ir a Buenos Aires também. Pra que vocês querem ajudar e que a gente mantenha esse trabalho, né? Entra lá no nosso Padrim, você entra no site reformulado, o site maravilhoso, na coluna lateral tem a barra do Padrim, você entra e colabora com a gente. Aliás, pessoal, vem aí um novo programa de colaborador que a gente está estruturando, mas enquanto isso, quem quiser ajudar a gente a manter esse trabalho, conseguir ajudar, porque mesmo às vezes a pessoa tá longe, mas a gente ajuda com um certo custo para viabilizar que ela vá no evento, mesmo nós estando perto. Então, por favor, quem puder ajudar e a gente manter esse trabalho de alto nível, entre lá no padrim.com.br/MMA Brasil. Zéza Passos com a gente, prestigiando sua volta. Alexandre Tá lá no meu lugar. Eu saí do Canadá, ela foi. Fernando Lewandowski, Marco Antônio também sempre com a gente. Enfim, um abraço para todo mundo aqui que vai participando. A gente vai registrando e vamos começar falando. Ale, você vai escolher. Eu não te perguntei se você quer começar falando da vitória do Aldo, ou que para os brasileiros foi de maior relevância, ou se você prefere começar falando da luta de maior relevância para o mundo da luta, que foi o Dustin Poirier derrotando o Ed Alvarez. Cara, a gente pode até começar pelo Aldo mesmo, porque é pelo que a audiência tá aqui mais interessada, né, em saber, e é pelo que tá tendo os comentários mais na resenha e os comentários nas nossas redes sociais. A vitória do Aldo teve um impacto um pouco maior, apesar da luta do Dustin Poirier contra o Ed Alvarez, foi de bastante relevância para a categoria mais difícil do MMA mundial. Mas a gente pode começar pelo Aldo, sim. Então, José Aldo, Alexandre, para quem chegou agora, né, e só viu a luta dele, não acompanhou ele nos últimos tempos, só viu o resultado da luta principalmente, ele nocauteou no segundo round, muito legal e tudo mais, você pega e olha e fala, que bom, né, o Aldo voltou, nocauteando, um adversário que não é fácil, assim, Jeremy Stephens não é um cara de baixo nível. Tava em ótima fase, então impressiona o resultado. Só para quem viu a luta, não dá para dizer que é só alegria, né, o Aldo, que bom que voltou a vencer, eu posso dizer que o nocaute não foi um nocaute, mas ele foi um nocaute técnico, não foi um nocaute clássico, mas foi muito bacana como ele construiu com um gancho no fígado classicaço, assim, de boxe, muito bem feito. Até teve uma cornetada que você vai responder daqui a pouco do Coco, no nosso Instagram, dizendo que se ele fez a postura certa, mas eu acho que fez, eu acho que ele é natural do movimento, do impacto, mas ele conseguiu um gancho muito bom no fígado do Stephens, que sentiu na hora, teve aquele ato do cara entender o que está acontecendo, como você colocou na resenha, e ele sente o golpe, cai
e cai, o Aldo finaliza. Um golpe de quem sabe bater, de quem entende muito do riscado, e muito legal ver a emoção dele com a vitória. Não importa se você simpatiza com o Aldo, se você não simpatiza, qual que é a sua opinião pessoal sobre ele. É muito legal ver um atleta se comover como ele se comoveu com a vitória. Ele que vinha de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, fazendo a sua primeira luta de 3 rounds em X anos. E era uma luta que, se ele perde, ia realmente complicar pra ele, até psicologicamente, pra ele voltar na carreira. Ele vence. Então, ponto positivo tá aí, né, Ale? Agora, e todo mundo entendeu. Tirando isso, o que você acha que ele tem que se preocupar? O que você vê de copo meio vazio aí? Como você viu essa luta do Aldo contra o Stephens? Eu, pessoalmente, me encaixo muito bem nessa discussão que você fez. Eu não vi o evento ao vivo, eu só vi o evento depois. E o que eu vi primeiro foi o nocaute. Aquele videozinho que lança no Twitter, pequenininho, né? Eu escapei de spoilers, viu? Eu tive um casamento no sábado e eu só fui ver no domingo, escapei de spoilers. Conseguiu, irado. Entrei no Combat Play, consegui iradamente. Maneiro. Aí o que acontece? Eu vi, primeiro eu fiquei sabendo, porque eu não consegui escapar dos spoilers, eu fiquei sabendo que o Aldo ganhou por nocaute. Então, pô, legal, o Aldo ganhou por nocaute. E aí eu vi o nocaute no videozinho que só tem aquele lance final, né? Só tem o gancho no fígado e a definição da luta. Eu falei, caraca, irado, o Aldo, maneiro, não sei o que lá. Aí eu fiquei com essa primeira impressão que você falou. E aí eu fui ver a luta inteira, e aí eu botei uma na cabeça e falei, rapaz, deu certo. Deu certo porque o Aldo, de um tempo pra cá, e isso foi um fator determinante para as 2 derrotas dele pro Max Holloway. Não dá nem pra falar contra o Conor McGregor. Conor McGregor não aconteceu basicamente nada. Mas foi fundamental para as 2 derrotas do Conor McGregor. Um Aldo mais plantado, um Aldo menos móvel, um Aldo menos ativo, como a gente sempre viu, menos ativo nas pernas dele. Que sempre foi uma característica forte do jogo sempre foi dele. Uma característica, exatamente. O jogo de cintura e de movimento de cabeça, ele apresentou um pouco mais nesses 4 minutos de luta contra o Jeremy Stephens, o que ele vinha mostrando nas 2 lutas contra o Max Holloway. Ele pegou um cara que é igualmente plantado, né, o Jeremy Stephens, por mais que nessas 3 vitórias consecutivas tenha mostrado uma mobilidade um pouco maior do que ele sempre mostrou na vida dele. Isso foi bem legal. Um cara já desgastado, já cansado, já parecendo que estava encerrando a carreira, ele consegue dar essa virada no estilo dele, consegue trazer um jogo diferente. Eu achei bem maneiro da parte do Stephens, mas ele em parte, em suma, um lutador plantado. Então ficou essa situação contra o Jeremy Stephens. Não teve tanto risco, teve aquele risco, o Aldo chegou a ser encurralado na grade, né? Chegou a dar uma balançadinha. Aquele momento, naquela hora, né, eu já sabia o que tinha acontecido, mas eu imagino que ao vivo o pessoal deve falado, ih, rapaz, vai dar merda de novo. Na hora que aconteceu. E o Jeremy Stephens é um baita de um definidor de luta, né? É um nocauteador de primeira. E aí o Aldo brilhantemente conseguiu escapar daquela situação, inclusive encaixando um contragolpe magistral, e depois ele bota esse senso de urgência que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que daqui a pouco o Bruno Costa vai falar um pouco melhor sobre isso, e entra com esse gancho na linha de cintura, que tem essa observação do Coco, que foi muito legal. Se vocês olharem a foto que o... Leandro Coco, né? Nosso colaborador, a gente postou no Instagram. Você botou a foto do Instagram, né? Que o Aldo, ele tá com a perna direita um pouco levantada na hora que ele acerta o golpe. Mas é na hora que ele acerta ou é depois? É na hora que ele acerta. É na hora que ele acerta. A mão tá dentro ainda. A mão tá voltando. Da luta que eu tava assistindo no computador. Da tela, né? A mão tá voltando acabou de ter impacto, a mão tá voltando. Vai um pouco pra trás, porque na câmera não estão te vendo esse movimento aí. Ou levanta a mão. Isso, então ele entra com esse golpe assim na linha de cintura, e o Jeremy Stephens enverga, e nessa hora o Aldo tá de lado, ele não tá com aquela base que ele deveria estar, com a perna diferente de como ele deu com a mão da frente. A perna da frente deveria ser esquerda, no caso. Isso. E aí a perna direita do Aldo dá uma levantada. O que aconteceu? Como aquele golpe foi tão potente e foi numa região que dá um delay mesmo, é normal quando você leva, você já deve ter levado alguns no stand de boxe, e você toma, não tô de boa, puta, nem que tô de boa não, entendeu? Você pensa, não pegou. Exatamente. Ele dá uns 2-3 segundinhos pra doer, entendeu? Então, por esse motivo, talvez o Jeremy Stephens, na hora que seria o momento que ele entrasse com o golpe, foi a hora que ele sentiu a dor. Mas se ele entra com contragolpe com o Aldo daquele jeito, ele derruba o Aldo. Sem a base. Ele derruba o Aldo. Porque o Aldo ia estar de perna aberta paralela, né?
e com uma delas fora do chão. Perna aberta paralela é o que professores de boxe mais recriminam, exatamente. Porque você perde o senso de equilíbrio. Isso. Então, provavelmente ele é knockdown naquela hora. Se ele toma um... Se o golpe não fosse tão potente como ele encaixou, ele talvez tomasse um knockdown na volta. Então, é um pouco perigoso. Aliás, aproveitando aqui, um abraço para o pessoal que está na audiência. Mais uma vez na audiência, a gente tem o prazer de ter Renato Moicano com a gente na audiência. Ele que está em reta final de preparação. A gente pode falar um pouquinho no final do programa também sobre isso. E já estão botando se ele vencer o Cub Swanson, não vale a pena a luta dele contra o Aldo. Mas calma, vamos por partes. Foco, Moicano. E o Moicano pode falar para a gente aqui, ele que trabalha com luta, né? Exatamente. Se é pior tomar um soco na cara ou aquele bendado no fígado. O que ele mais odeia? O Shogun já me falou isso uma vez, que é muito pior tomar no fígado. Vamos ver se o Moicano concorda com ele. E quem mais tá com a gente aqui? A Roberta Santos, o Beto Magnum, o Felipe Biancardi Justo, o Vinícius Maia, sempre comentando bastante lá no site. Um abraço para ele. O Idonaldo, o Wilson Santos, Aldo Foeto, lutador da noite, faturou $50 mil. Um abraço para todo mundo aqui. Pro Lucas Vrenck, como é que é o seu nome dele? Vrenck. Ele responde o seu vídeo no Instagram. Ele responde o vídeo no Instagram. Que você começa um vídeo com foda-se, Alex. Você tá no meio de uma discussão com o Kill e com o Bruno Costa. E ele responde: pô, foda-se você. Mas a gente sabe que é brincadeira que a gente conhece ele. Grande Lucão, grande abraço, Lucão. Grande pra ele. Bruno Costa, senso de urgência. Tudo que parecia que o Jeremy Stephens queria era o Aldo ali encostado, encurralado na grade, trocando porrada como se não houvesse amanhã, porque o Jeremy Stephens toma isso de café da manhã, né? Soco como se não houvesse amanhã. E o Aldo conseguiu sair dessa situação. Fala um pouco de como você viu esse momento da luta, esse momento de dificuldade para ele buscar o nocaute. Assim, na verdade, o Aldo, ele tem muito disso, né? Quando, às vezes, ele é encurralado pelo adversário dele, ao invés dele tentar se reposicionar e tentar evitar os golpes, ele tenta retaliar com muito poder. É o que ele tem, ele é acostumado a fazer isso há muito tempo na carreira dele. Até porque ele tem muito poder também, né? Exatamente, mas assim, eu tava falando com o Alexandre um pouco antes da gente entrar no ar, que eu acho que o Aldo talvez esteja começando a apostar mais nisso do que ele apostou na carreira toda dele. Ele sempre costumou ser um cara um pouco mais conservador. Tudo bem que mudou também um pouquinho o estilo de adversário. Há tempos ele não enfrentava strikers assim em sequência, como ele teve o Max Holloway e o Jeremy Stephens. E o McGregor antes, que não teve luta, mas era um cara que ele era preparado assim. Mas assim, eu tenho a impressão, eu não sei se isso é decorrente de alguma alternativa de treino, se isso representa que ele quer mudar o estilo dele para tentar ser mais atrativo, ou se é só uma fase diferente na carreira, se o cara de repente quer ser um lutador mais divertido pro público. Mas eu tenho a impressão que o Aldo tem tentado mais ir para finalizar os seus combates e investir mais na potência do que nos cuidados defensivos nos últimos combates. Eu repito, eu não sei, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para saber se isso é decorrente dos adversários que ele tem enfrentado, se é uma estratégia nova para ele de se vender como lutador, o que está acontecendo com o Aldo, porque passa a impressão assim, porra, eu não sei se eu quero ir até o final nessa luta, vou tentar definir logo. Não, mas Bruno, você não acha que também pode ter sido uma adaptação nesse sentido que você falou agora no final, mais do que um plano de luta de usar mais potência? Porque eu acho que ele começa bem a luta, controlando distância, um pouco de movimentação, usa os chutes baixos, tá muito legal. Mas o Jeremy Stephens acha o número dele no meio da luta e começa, a gente falou, encurralou ele na grade, uma situação que o Aldo não costuma se encontrar e tudo mais. Ele tomou alguns socos pesados, ele aguentou, absorveu bem, até achei bom muito isso. Muito bem. Absorveu. E eu não consegui ouvir o corner no intervalo, não sei se vocês ouviram. Se não teve. Não teve porque não teve intervalo, né? Não teve intervalo no primeiro round, burro. Tá começando. É por isso que eu não vi o corner, né, gente? É verdade. Enfim, eu não sei se... Mas vamos lá. Mesmo raciocínio. Eu não sei se veio uma ordem do Dedé no corner ali pra apertar o passo. Cabe só um parênteses, só um adendo do que você falou no final do teu comentário, Bruno Costa, e o que o Sader falou agora, é que, além de tudo, o Aldo não teve um corte de peso fácil pra essa luta, né? Mas o Aldo nunca tem corte de peso fácil. Mas dessa vez ele bateu peso. Mas isso, assim, é uma das coisas que eu digo. Eu não sei se é uma alteração de comportamento dele daqui pra frente na carreira. Eu não sei se é um cara que tem investido menos no cardio, e isso pode estar fazendo diferença até no corte de peso, ou se é só a idade, ou se é uma estratégia nova de luta. Porque, assim... Investir mais ou menos no cardio, isso foi sempre uma crítica dele em luta de 5 rounds, né? É verdade. O rendimento dele costuma cair do desde quarto round pra frente. Desde contra o Mark Hominick, lá atrás, isso, né? Lá no que é a primeira luta dele no UFC. Isso. Exatamente. Ele teve uma luta de 5 rounds antes. Teve 2, né? A do Mike Thomas Brown, ele encerrou no segundo. A luta contra o Faber, ele chega até o final. Mas num outro ritmo, né? Naquele ritmo controlado
controlado que ele gosta, de poucos golpes por minuto. E o Faber com metade da luta sem conseguir andar, sendo carregado pelo treinador dele pra chegar no octógono. Mas assim, só um ponto pra eu encerrar a minha participação sobre o Aldo, que é o seguinte... Não, pode ficar até final do programa. Então tá bom, vou continuar falando. Mas assim, eu sinceramente acredito que ele lutou um pouquinho parecido com o senso de urgência que ele demonstrou contra o Holloway. E assim, ele não venceu, por exemplo, a primeira luta contra o Max Holloway porque o havaiano é um cara muito duro. Eu não sei se ele tivesse lutado contra qualquer outro lutador da categoria e tivesse colocado aquela intensidade... Naquele primeiro round, ele não teria finalizado a luta. Sim. Então assim, eu não sei se é uma estratégia dele daqui pra frente, eu quero levar assim minha carreira. A gente vai precisar aguardar os próximos compromissos dele pra saber sobre isso. O primeiro round da segunda luta contra o Holloway já não foi daquele nível. Já não foi. Foi bom também, né? Isso. Embora a gente tenha ficado com a impressão que ele tomou 2 surras do Holloway, ele tomou 2 surras dos 2 terceiros rounds. É isso. Os 2 primeiros rounds das 2 primeiras lutas foram rounds relativamente equilibrados, sendo que o primeiro da primeira ele passeou. Perfeito. É isso aí. 2 comentários aqui rápidos, eu vou falar de um e eu quero que o Thiago Kiel fale do comentário do Hugo Henrique. Um abraço pro Hugo Henrique, que comenta que não teve luta de chão nada contra o Holiday. De novo, acredito que o resultado não muda. Eu quero que você fale um pouco de opções táticas do Aldo aí, Thiago Kiel, até se ele podia ter falado do jogo de chão, se é momento pra isso. E o Heraldo Barril Ferreira, mais uma vez com a gente, um abraço aí pro Barril, como sempre nas transmissões. Comenta que o fato do Aldo ter chorado mostra que o psicológico dele ficou abalado depois da vitória derrota pro McGregor. Eu acho assim, a gente tem que ter um pouco cuidado com essa história do choro nos esportes, né? Porque a gente vê muito no futebol, às vezes o cara chora, é muito legal, tá? O cara chora, ele é um chorão, aí ele não chora, ele é um desequilibrado, não, outro ele chora, ele é emotivo e teve raiva. Então assim, calma com a história do choro. Eu acho que a gente pode usar outras observações para mostrar que sim, a derrota pro McGregor quebrou um pouco da confiança do Aldo. Acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas acho que isso ele apresentou muito mais pela o que ele mostrou dentro das lutas dele do que uma questão de choro. A questão do choro eu acho que é até pela pressão que tem um cara que nem o Aldo, que tem os patrocínios dele, que sempre esteve no alto na carreira, no topo da categoria, com o cinturão na mão ou disputando o cinturão, passando se viu por uma com situação... 3 derrotas em 4 lutas. Exatamente, virando um homem comum, pensando em aposentadoria, o cara que tava famoso, ninguém mais fala nele, a gente sabe como é que é no Brasil, né? O cara não tá ganhando, ninguém mais fala nele. Isso. Então eu acho que é esse combo aí de pressão psicológica que o cara acaba desabafando ali na hora com a vitória. E também como foi a luta, né? Passou nervoso na luta e ganhou também. Um abraço pro Stefan Rinaldi aqui na audiência com a gente. Thiago Kiel, por favor, opções táticas, quando a gente manda também um abraço pro Arthur Malaspina. Grande abraço, professor. Ele falou, o Hugo falou de jogo de chão. A gente tem que entender também que um pouco da evolução da carreira do Aldo, ele partiu do jiu-jitsu, é verdade, ele começou lá, mas ele teve um desenvolvimento junto com o Pedro Rizzo muito grande do striking, e depois os adversários que se apresentaram para ele no decorrer da carreira dele, muitas vezes eram wrestlers muito fortes que não permitiam que ele fizesse um treino focado para levar pro chão a luta. Porque ele não ia levar Porque ele não ia levar. Chão. Exatamente. Exatamente, todos esses. Isso também vai delineando a forma de desenvolvimento da carreira e do estilo de luta. A gente falou do Rafael dos Anjos há alguns podcasts atrás, que o Tintin comentava. O Rafael se viciou em fazer pressão. Você vai fazendo treinos contra lutadores em que você não pode usar ou não deveria usar uma determinada característica do seu jogo, você começa a ficar mais hábil numa outra, você tem mais memória muscular relacionada ao striking e tudo mais, como foi com o Aldo, mas isso não quer dizer que ele não tem habilidade no chão. Ele até tentou ali pegar umas costas quando a luta foi pro chão, porque logo que ele atingiu o soco no fígado e a luta foi pro solo, ele tentou ali pegar umas costas, viu que estava complicado, o Jeremy Stephens estava se defendendo, ele achou mais fácil finalizar no ground and pound. Eu acho que o Aldo tem ferramentas para diversificar o jogo dele. Eu não sei se nessa altura do campeonato faz sentido ele mudar completamente, virar um lutador de chão. Acho que não me parece uma ideia das mais brilhantes, até porque essa categoria tem muitos wrestlers bons. Eu acho que especificamente falando do Holloway, eu acho que pode ser uma alternativa eventualmente numa luta, mas eu também não sei dizer se vai ser isso que vai fazer ele recuperar o cinturão. Acho que o jogo dele, a forma de estratégica pela qual levou o Aldo a ser um lutador tão dominante, é uma forma muito boa de se lutar. Ele venceu wrestlers, conseguiu
vencer strikers da mesma forma. E mais forma. do que isso, não só uma forma muito boa, como tá no alcance dele voltar. Não é que ele passou de uma fase que não dá mais pra ele voltar. Não, exatamente. Assim. Ele consegue aplicar isso de novo. Consegue. E como vocês comentaram, eu acho que esse afã que ele está tendo de finalizar as lutas, eu acho que dá pra ver desde antes da luta com o McGregor. Porque, lembrando que a derrota, por mais que tenha sido em 13 segundos... foi por causa de um golpe despropositado do Aldo. Que ele tentou definir a parada. Ele tentou definir a parada com 7 segundos de luta, não deu certo, ele sofreu um nocautão. Acho que pode ser, sim, de uma certa medida, um mix entre uma vontade de mudar o estilo, ser mais presente. Ele sofreu em finais de luta contra o Chad Mendes, na segunda luta dele, sofreu em alguns rounds. Contra o Hominick ele já sofreu no sim, mas assim, contra o Hominick foi claramente ele estava segurando a onda e ele não sofreu. O Ricardo Lamas, a luta tava na mão dele, mas ele também teve que ir de rendimento. Mas nas duas lutas contra o menos na segunda, mais na primeira contra o Frank Edgar, ele perdeu ali os 2 rounds e começou a sofrer, mas enfim, eu acho que ele pode também estar pensando nisso, e com o passar da carreira, com a dificuldade do corte de peso, até achei ele meio inchado na hora da luta. Ele tava com uma feição meio, parecia um pouco o rosto antes da luta meio inchado, assim, mais que o normal. Não sei se ele tá tendo algum problema de retenção de líquido, de repente, que tá dificultando o corte de peso dele. A gente sabe que quanto mais vezes o processo de corte de peso é feito, mais difícil fica pro corpo expelir líquidos. Então, assim, eu acho que mudar o estilo de jogo não é tão bruscamente, não é inteligente, mas colocar um pouco mais de pressão pode facilitar o caminho dele, principalmente fora das lutas de cinturão. Sabe qual é a minha questão nisso que você falou, Kio? Não só nisso que você falou, mas encaixando a atuação do Aldo nas 2 lutas contra o Holloway ontem, numa eventual terceira luta contra o Holloway, e, cara, contra o Brian Ortega também. Entendeu? Depois de ontem eu não tenho certeza se o Aldo ganha do Brian Ortega. E isso, tipo assim... Nocautear o Brian Ortega é muito difícil, né? É difícil, bicho. E ser nocauteado pelo Brian Ortega não é nada difícil. Entendeu? E ser pego pelo Brian Ortega de qualquer situação, que é um sujeito baita do oportunista, não é nada difícil. Entendeu? Então, e tá cada vez menos, que o Bartek tá cada vez mais à vontade trocando em pé, entendeu? Sim. E com uma baita intensidade, com uma baita movimentação, um maluco grande pra diabo, pra categoria, entendeu? Então, um ano atrás eu ia rir se alguém virasse pra mim e falasse, o Aldo não vai ganhar do Brian Ortega. Eu ia rir. Hoje em dia eu tenho dúvida. Porque até a luta dele contra o Cub Swanson, pelo menos, ele era o cara que só virava lutas no terceiro round. Isso, basicamente. Exatamente. Aí ele se torna um cara que você vai olhar assim, hoje eu tenho uma certa dúvida, sabe? Eu falei, caramba, e aí? Será que esse Aldo plantado, esse Aldo com os 2 pés flat no chão, entendeu? Sem estar quicando a ponta do pé dele, como ele fez a vida toda, será que muda? E assim, a gente estava falando sobre o debate do corte de peso, de repente está afetando as performances dele mais ainda do que já era antigamente. Eu não sei se ele subir ao peso leve seria uma boa alternativa para ele também. Não sei, pensando em top 5, por exemplo, tá? Eu acho que ele é um cara que podia fazer algumas lutas, ter alguns combates lá para se testar, ver como é que seria a experiência. Até para dar uma arejada na categoria dos penas, eu não acho que ele vai ter uma luta pelo cinturão conquistada nos próximos combates dele, sinceramente. Se ele ganha a próxima luta e o Brian Ortega ganhando o Holloway, ele é o próximo. Sim. Se o Holloway sair da frente, ele é o próximo. E a gente não sabe também quanto tempo vai ficar fora o Holloway. Esse era o ponto que eu queria chegar. Sim. Ao menos que façam, de repente, um cinturão interino. Eu não toparia se fosse o Ortega. Porque o cara já tem garantido a chance de lutar pelo cinturão, não precisa lutar contra o Aldo antes disso. Mas o cinturão interino, assim, para efeitos de marketing do atleta... Eu já mandando um abraço pro Gabriel Carvalho, que eu acho que eu não mandei, pro Charlie Chu na audiência, colega grande de Thiago Kiel. Alexandre Matos, o cinturão interino... Assim, eu entendo que pra gente que é fã não tem aquele peso todo, mas o cara já mete cinturão, já ganha contrato de publicidade por causa disso. Porque no final das contas ninguém sabe que é interino, que é linear, amigo. Só quem sabe é que acompanha de perto. Mas assim, só cinturão uma coisinha. O Ortega falou sobre isso depois do último compromisso dele que foi cancelado contra o Holloway e disse que ofereceram pra ele o cinturão interino e ele disse, eu não sei quem falou isso pra ele, imagino que seja o manager do cara. Mas ele disse que, assim, financeiramente não ia fazer diferença pra ele ter o cinturão interino. Eu não sei se ele falou isso só pelo momento que ele tava passando e tal, e alguma eventual negociação difícil com o UFC. Sim. Ou se realmente é essa situação que os caras estão atravessando. E tem o seguinte, né? Isso ele pode estar falando num pensamento meio imediato, né? Naquela luta ele não vai ganhar tanto quanto se fosse uma disputa de cinturão, mas
a médio prazo talvez faça sentido. E só pra concluir, tem que ver a situação, lembrando sempre da situação médica do Holloway, que ele caiu da luta com problemas de concussão. Eu gosto sempre de lembrar do TJ Grant, que chegou perto de uma disputa de cinturão no peso leve há uns anos atrás, teve problemas de concussão e nunca mais voltou a lutar. Chegou na disputa, a luta chegou a ser marcada. A luta chegou a ser marcada, exatamente. Então, é uma situação complicada que pode acabar até tirando o cinturão linear e colocando ele em jogo de novo. E o Aldo estaria na disputa, porque além da sequência da volta às vitórias, ele é o José Aldo, né? O maior campeão da categoria. Uma observação aqui, o Elias Júnior, abraço pra ele, fala aqui do Brian Ortega, creio que o Aldo é muito favorito, e quem comenta, pra mim o Aldo mata o Ortega tem as pernas muito fracas, e alguém que entende do Ortega, que já chutou muito as pernas do Ortega, inclusive. Sim. Agora, o Aldo não tá moendo a perna de ninguém faz tempo. É verdade. Né? É verdade. Então, não sei, cara. O que você faria com o Aldo agora, Ale, em termos de matchmaking? Contra quem eu botaria ele? Você acha que, pensando estrategicamente na carreira dele... Contra o vencedor de São Moicano. Tem que não musicar aqui e falar que luta pode ser essa, hein? Vamos manter o pé no chão aqui, que dá azar ficar falando as coisas antes. Mas acho que ele tá nesse momento que pegar um evento como... Ele tem que realmente ser uma luta que já catapulte pra cinturão, ou de repente ele tem que pegar alguém mais de trás pra refazer a moral de novo, um meio evento de Fight Night aqui no Brasil. O Jeremy Stephens estava entre os 5 primeiros, né? Então... já foi uma vitória grande do Aldo, por mais que o Jeremy Stephens não esteja no nível do Holloway, do Ortega, dele próprio, do Frank Edgar. Mas tem o Chad Mendes voltando aí também, né? O Chad Mendes vai ter que reescalar a categoria, ele ficou bem para trás, ficar 2 anos parado, mas teve uma baita de uma vitória no retorno dele. Mas sei lá, eu botaria o Aldo contra o vencedor do Swenson e... No Rio de Janeiro ou não tem? Se o Aldo volta, seria maneiro. Se o Aldo volta a jogar chute como ele fazia antes, beleza, eu acho que ele pegava aquele escambito do Ortega. Esse Aldo faz tempo que não dá as caras. Então não tenho certeza, não. Também porque o estilo de luta dos adversários dele não ajudava, né? E ali, o próprio Ortega, né, cara? O Ortega é um cara meio... Aliás, o Moicano sabe muito bem disso, o quanto às vezes pode ser ruim você querer botar o Ortega pra baixo. Né? O Moicano sabe bem disso. Então, alguém falou, ele até chutou um pouco. Os chutes do Aldo estão um pouco diferentes. Nos velhos tempos, esse gancho que ele dá na linha de cintura, ele emendaria com uma bica nas pernas na hora, se fosse o Aldo das antigas. Da coxa que ele dava direto, bica, emendado, entendeu? Ele faria isso certo antigamente, ele não tá mais fazendo. Então, por exemplo, ficar chutando sem fintar soco antes é o Edson Barbosa, você fica marcável, entendeu? O nego te marca e você não vai conseguir ficar chutando toda hora. Então o Aldo sempre conseguiu dar chutes muito perigosos, porque ele sempre conseguiu usar esse chute junto com o soco, sempre conseguiu combinar e conseguiu fazer o negócio com tempo de intervalo entre um golpe e outro muito curto, né? Coisa que o Shogun também fazia, que o Lyoto também fazia. O Aldo foi muito bom nessa questão, mas cara, faz tempo que ele não faz isso, entendeu? Só uma questãozinha, Alexandre, eu tô vendo aqui a galera falando do Ortega, que ele tomou alguns passeios, é verdade, tava perdendo a luta pro Moicano. Ortega do Moicano é diferente do Ortega de hoje, a gente tem que reforçar isso. Isso que eu ia falar, é um cara que tem evoluído bastante a cada luta, e vamos falar bem a verdade, sim, não é que ele queira tomar golpes a esmo pra ficar tentando chamar o adversário pra cima dele, não é isso, ele também tem falhas, obviamente, sim, e compensa muito com o queixo e a saúde dele, porque é um cara que tá no auge físico, mas assim, ele não é um cara que se importa muito em ganhar rounds, porque ele sabe que a maior chance dele é investir no oportunismo, então assim, ele pega as tendências dos adversários e tenta analisar quando ele vai ter a chance de finalizar a luta. O negócio dele não é ganhar rounds. Exatamente, muito bem colocado. Senhores, quanto a Aldo, viramos a página? Acho que a gente deu pra analisar tudo, né? Tranquilo, acho que foi uma vitória muito legal, realmente. E assim, pra gente que cobre MMA, né? É legal ver um nome importante voltando às vitórias. Isso que eu ia falar, o MMA ganha com isso, né, cara? É um top 10, não interessa onde você coloque o Aldo hoje, mas ninguém vai tirar o Aldo do top 10 peso por peso da história do esporte, né? Ele é o maior peso-pena da história e ele é o top 10 do peso por peso da história de todos os tempos do MMA, então é muito legal e novo, né, cara, tem 31 anos, pô, não tava na hora do esporte perder um cara tão novo assim, né? E bom pra a comunidade do MMA brasileiro também, né? O pessoal, a gente vê mais engajamento, a gente vê o pessoal falando bastante mais de UFC, de MMA, de luta.
Então isso é muito importante, a gente fica muito feliz também por esse lado. Um abraço pro Helder Sturari, diretamente lá do UFC Brasil, acompanhando a gente mais uma vez também ao vivo. E vamos falar de uma luta muito impactante para a categoria dos pesos leves, que é a vitória do Dustin Poirier para cima do Ed Álvares, reeditando uma luta que tinha acabado em no contest entre ambos. Quase acabou ali também de forma ilegal de novo, teve um risco lá e tudo mais. Mas o Dustin Poirier, não sei se para vocês quebra a banca, eu não ia apostar nele, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de apostar contra o Ed Álvares, mas após mais uma guerra não tão longa, saiu vencedor da luta dessa vez. Uma luta que eles fizeram a primeira vez entre ambos, ali que estava muito equilibrado, o Dustin Poirier ia ganhando e o Ed Álvares estava começando a virar a luta, balançando o Poirier. Para mim a tendência era ele nocautear o Dustin Poirier, mas aí qual que foi a legalidade da luta mesmo? Foi uma joelhada. Da primeira foi joelhada. Foi uma joelhada. Foi joelhada, é isso. Foi a joelhada do Ed Álvares, que ele tava também na grade, né? Mas ele tava de frente pro Dustin Poirier esse ano, salvo engano. E essa foi uma joelhada não intencional, por isso que foi o no contest, a luta encerrada. Ele meio que se sabotou naquela luta. E aí os dois venceram o Justin Gage no meio do caminho, se habilitaram a se reenfrentarem, e o MMA foi premiado com essa luta. E o Dustin Poirier conseguiu usar bem os chutes, conseguiu controlar a distância. O Ed Álvares novamente deu a impressão de que ia dar a volta no começo do segundo round. Ele volta bem, volta achando o rosto do diamante Poirier. E aí o Poirier acerta ele, mas eu sempre aquela impressão, Alexandre, que o Ed Álvares não vai morrer, né? Acho que a gente viu, tem essa impressão porque a gente acompanha a carreira dele desde o Bellator, né? As duas guerras com o Michael Chandler, a segunda foi a que mais me impactou porque eu vi ao vivo e tudo mais. E no UFC ele deu a amostra dessa também. Ele apanha, você fala, esse cara tá acabado, nada, ele volta e começa a bater muito, como foi na luta dos dois, a primeira. Só que dessa vez acho que o Dustin Poirier aprendeu a lição e pisou fundo até o final, então deu 2 tiros, o cara não morreu, vou dar 35 tiros na cabeça e tá fogo no corpo pra ver se morre. E aí deu certo, nocauteou o bem difícil de nocautear Ed Álvares. Ale, como você vê essa vitória? Você acha que o Poirier realmente tá um nível acima? Ou você acha que... A minha impressão que fica, sinceramente, eu até acho que o Poirier tem mais armas, mas a impressão que qualquer luta entre eles vai ser 50-50. Então... Eu não sei se ficou essa impressão toda de superioridade do Poirier. Não. O que acontece? Eu até botei isso, eu apostei no Poirier, nos nossos palpites e tal. E o Poirier, ele é um lutador com mais ferramentas, com mais possibilidades do que o Ed Álvares, até porque... na própria categoria são poucos lutadores que têm um arsenal tão vasto ou mais vasto do que o Dustin Poirier. O Dustin Poirier é um maluco muito talentoso. Ele é um cara que inclusive, houve uma fase da carreira dele que ele é inclusive mais perigoso no chão do que em pé, né? E hoje ele se tornou um kickboxer, um striker absolutamente mortífero. Teve um momento da luta que eu achei que ia dar merda na hora que ele consegue a montada. O Ed Álvares consegue montar o Dustin Poirier no negócio, que é a hora que o Álvares faz a merda, que dá a cotovelada errada. Ele monta meio estranho, né? Ele monta meio estranho, pressionando na grade. Ele monta no Poirier sentado. Isso. O Poirier tá sentado, então ele monta em cima da perna, quase no quadril, mas o quadril tá encostado no... E aí ele tá numa posição muito boa. Muito boa. Pra continuar virado da luta. Isso, pra mim eu ali... torço pra ele sempre, rola o coração ali. Eu falei, vai dar. E ele foi bem burro, né? Foi, exatamente. E aí, nessa hora, faltou um pouco de calma pra ele, né? Sim. É o que sobra Mostra pra câmera ela, quem não viu o movimento que ele fez quando estava na grade montado no Poirier. Ele tá ajoelhado em cima do Poirier, né? Com o Poirier encostado na grade. Ele faz isso aqui, na cotovelada no ombro do Poirier, ele baixa aqui. Isso é proibido. Não pegou na cabeça, pegou no ombro, mas o árbitro fala na hora, ó, a cotovelada 12-6, e a minha dúvida, não pode ou não pode na cabeça? Não pode. Não pode. E aí mostra o desconhecimento de regra do próprio Ed Álvares, porque ele fala, foi no ombro. Foda-se que foi no ombro. É porque eles ficaram reprisando, dá pra você ver os técnicos dele. É o Mark Henry. O Mark Henry indica exatamente esse movimento. E ele falou cotovela, mas era pra ele fazer... É que foi burro também, porque... Foi burro. Porque o lutador, o Mark Henry, no caso, porque assim... Até porque não era pra dar no ombro, inclusive. Cotovela, se ele dá na cara, não tinha como ser 12-6. Então ele já ia bater aqui, ele já ia fazer o arco necessário. Pode ser de lado também, Isso, né? pode. É que assim, eu entendo os dois. Eu entendo o técnico que quer dar uma instrução rápida e ficou lá, cotovelo, elbow.
E o Ed Álvares, viu o técnico na frente dele, porque tava na grade na frente dele, fazendo assim, é isso aí que eu vou fazer. O cérebro não tá nem funcionando naquela hora, no meio da pancadaria toda, apanhou pra cacete já, então vai dar, nem julga o cara, né, Alexandre? Perfeito, sim. Quando ele vê o cara, e o cara fez o movimento, né? O Mark Henry, ele não só fala, como ele faz o movimento. Então ele imitou o movimento. Isso aí. Ele imitou. Ele não virou e falou assim... Elbow, fazendo movimento de cotovelada de fora pra dentro. Ele faz o movimento de cima pra baixo. Aí o cara foi lá e fez de cima pra baixo também. E Ale, mandando um abração pro Marcos Vinícius, que manda... Tô aqui, um abração pros irmãos Alexandre e Tintim. E um boa noite pro Fábio Araújo, chegando agora do Meia, alô Rio de Janeiro. Alexandre, tá certa a decisão dos dois levantarem pro meio do octógono e continuar a luta? Eu achei que iam tirar ponto do Ed Álvares. Ou ele tira um ponto, ou ele tira um ponto e eles voltam pra posição que tava. Não, tira, manda e volta em pé. Tem que voltar em pé. Eu fiquei nessa dúvida na hora se tinha que voltar em pé. Ou tinha que tirar um ponto e voltar pro chão. É o mesmo que um golpe baixo, né? Um golpe baixo quando o cara tá no clinch na grade. Aconteceu nesse mesmo evento. É que o golpe baixo, geralmente eles estão de pé trocando. Então, mas aconteceu nesse mesmo evento com o Olivier Aubameyang. Ele sofreu um golpe quando ele tava clinchado de costas pra grade. Um golpe, uma joelhada, um golpe baixo, uma joelhada. O árbitro para a luta, dá os 5 minutos pra ele descansar e volta os dois no centro do octógono. Sim. Então tem que voltar. Na hora que ele mandou separar, pensei que fosse tirar ponto, acabou que não adiantou, não precisou. Mas eu acho que falou assim: bom, eu acho que o Poirier pensou, caraca, eu ia me ferrar aqui. Não, e o Poirier o árbitro chega a falar com ele, ele fala assim: não, mas eu tô bem. Ele não se ligou na hora que o negócio era cotovelada. É que acho que o Poirier tava com medo de rolar um no contest de novo. Acho, e ele tava se sentindo bem na luta. Inclusive, o juizão, que eu não lembro quem que era. Era o Mark Goddard. Era o Goddard. Ele tem um delay também. Tem. Porque tem a cotovelada e eu acho que ele pensa, peraí, não pegou, não, mas foda-se, não é na cabeça. Aí ele levanta. Então ele foi bem. Ele acerta. E assim, o árbitro ele chega a falar depois da luta que o Ed Álvares já tinha cometido uma falta antes, que numa das tentativas de guilhotina do Dustin Poirier, o Ed Álvares coloca o dedo dentro do ouvido dele. Então ele disse assim, já não é a primeira falta. Foi Porque eles estavam na grade, não deu pra entender que o... Foi. Eu pensei que ele tinha segurado na luva. Não, eu também. Eles estão na grade, pra quem não viu, e a mão do Álvares tá meio assim por trás do corpo, do Poirier. E aí o juizão vai lá tirar a mão de algum lugar, mas eu achei que era da grade, sei lá, qualquer coisa. Não, era o dedo no ouvido. Cotonete molhado. Dedo no ouvido é foda. E eu quero que o Thiago Kiel fale sempre se você achou que o Poirier foi burro ao tentar as guilhotinas naquele momento. A segunda, principalmente, a primeira até parecia mais encaixada. Inclusive, ele quase toma uma reversão depois. É um neck crank que o Ed Álvares tenta ali, que é um meio matalhão pelo queixo mesmo, quebrando a mandíbula. Agora, Lê, rapidinho, você tem 15 segundos para responder, só para não passar em branco. O Barril perguntou, Aldo contra Volkanovski ou Bektic serão boas lutas? Ou é queimar os prospectos? Contra o Volkanovski é queimar. Eu acho que ainda não precisa, não. Contra o Bektic, eu tenho medo da porra da luta desse contra o Aldo, cara. Perigoso pro Aldo. E é uma luta irada. É uma luta muito legal. Mas o Aldo não tem muito a ganhar com essa luta, né? Nada. Não tem nada. Eu acho que é muito prêmio. É uma vitória que não vai valer nada pro Aldo. E vai ser muito difícil, entendeu? É uma luta bem difícil pro Aldo, com um retorno muito baixo. Eu não aceitaria se eles fosse essa luta, não. Mas essa é um lutão, né? Sensacional. Bem, voltando aqui a Dustin Poirier e a de Álvares, Thiago, que o Poirier, mesmo ganhando na trocação, mantendo bem a distância e tudo mais, ele tenta por 2 vezes uma guilhotina partindo de pé no Ed Álvares. A primeira até ele estava bem encaixado, a segunda parece pouco encaixado. Aí ele perde a posição no chão. Eu achei muito arriscado. Foi dali que ele foi montado, inclusive. Eu achei que ele foi muito arriscado e que ele gastou muita energia com isso também. Isso. Cara, o Tintin fala um negócio que é muito, muito verdadeiro. A guilhotina é o mata-cobra do jiu-jitsu. Do grappling, eu acho um golpe extremamente complicado de você usar. Sendo que na primeira, não sei se você reparou, ele não fechou, ele não travou nem o calhado das pernas pra ele poder envergar a coluna do Álvares. Então aquela primeira não pegar nunca. Exatamente. Entendeu? A primeira só fez força. Exatamente. Você gasta muita energia. É um golpe que não... Por mais que quando você assiste as transmissões, qualquer braço pelo pescoço, o narrador grite que vai pegar a guilhotina. Não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, os narradores brasileiros prestam uma informação. Se não pega, você tá por baixo. Exatamente. Se não pega, você tá por baixo. Você tem um risco de ser montado. Se você ficar meio de lado, como foi o caso do Dustin Poirier, você acaba cedendo uma posição de costas que o lutador tão oportunista como o Ed Álvares poderia ter finalizado a luta ali, poderia ter finalizado a luta com nocaute técnico no ground and pound. Eu acho que
que é um golpe que tem que ser usado da forma que o Verdun usou contra o Velasquez. Quando o cara entra numa entrada de queda extremamente estabanada, com o pescoção esticado lá, já nas trevas. Um ganso, exatamente. Aí você pega aquela guilhotina que quando você fecha o braço, você já sabe que na hora que você puxar pra guarda vai acabar a luta. Então, eu acho muito... Foi um movimento bastante... 2 movimentos por 2 vezes muito arriscados e que poderiam ter custado a luta. Não custaram por causa da cotovelada displicente e rapidamente, lembrando, o Poirier tem que saber, e os lutadores, que é difícil ser um Verdun, né? Que vai, encaixa e pega e acabou. Não, e o treinador dele, o Mike Thomas Brown, fala pra ele em um dos momentos assim, porra, para de puxar a guilhotina. E aí ele manda um glorioso foda-se pro Mike Thomas Brown levantando. Foi na hora que ele tava levantando que o Goddard separou a luta e colocou de pé de volta. É que sabe o que eu acho que é tentador? Pra cara, Thiago Kiel revoltado, a audiência vai pirar aqui, Thiago Kiel. Sua alegria, até Matias não deu risada, viu? Você é muito chato. O já dando risada. Não vou entrar nesse tema aqui no podcast. Pessoal que tá ouvindo depois também deve estar pirando. O que a gente tá falando, o que a gente tá falando aqui, né? Nada, segue o jogo. Ale, eu entendo pro Poirier porque que ele insistiu, porque é tentador pra burro isso. Porque, assim, e ele é um cara finalizador. E o Ed Álvares é um cara, como a gente tava repassando, se a gente sabe disso dele, os lutadores também devem saber a dificuldade de nocauteá-lo. Aliás, o histórico da carreira mostra ele, e que o cara que vai estudar a luta do outro, ele vê ele tomando surra e não morre, e aí volta e nocauteia o outro cara e fala, caralho, eu tô uma chance de acabar a luta agora. Eu tenho que aproveitar. Cara, eu tenho que aproveitar essa porra. Foda-se que esse técnico chato não quer, o plano de jogo, foda-se tudo isso. Eu quero aproveitar a porra da chance. Eu entendo o lutador também, né, Lê? E caralho, quem tá dentro do octógono é o lutador. Então, por mais que o técnico do lado de fora tenha um feeling de entender e de orientar, porque às vezes é muito bom você ver de fora, cara, nada substitui o feeling do cara que está ali na hora tendo a oportunidade, entendeu? Então, eu entendo o Poirier fazer aquilo. O técnico fala uma coisa. Ele vem e fala, cara, relaxa aí que eu tô vendo aqui uma oportunidade boa. No final das contas, quem dava certo era o Mike Thomas Brown. Mas, enfim, vale. É uma tentativa válida do... Você viu essa luta sabendo o resultado já, Lê? Você sabia o resultado da luta quando você viu já dessa? Já. Então quebra a expectativa do caramba, será que vai nocautear e tudo mais. Então, Bruno Costa, o Dusty Poirier pra você. O Ale escreveu na resenha dele. Aliás, quem não lê a resenha do Ale, leia, porque isso é sempre maravilhoso. Tá errado quem não lê. Tá errado quem não lê. Ele escreveu na resenha dele que o Poirier merece disputar o cinturão, mas não vai porque o Conor McGregor tá na fila. O Tony Ferguson também. Então, e o Khabib é o campeão. Então, e o Tony Ferguson tem 200 vitórias seguidas contra gente importantíssima. E do outro lado você tem o Conor McGregor que tá no status de hora que eu quiser lutar eu luto e foda-se. Se o Brock Lesnar faz isso, o McGregor então hashtag tem inclusive argumentos esportivos para tal. Exatamente. O que fazer com o Dustin Poirier, então, pra você, Bruno Costa? Podia fazer uma semifinais, né? McGregor, Khabib, Tony Ferguson e Dustin Poirier. Cara, isso seria absolutamente sensacional. Isso. Alô, Helder, o Helder vai ligar pro... E eu já sei, inclusive, o que ia acontecer. O Ferguson e o Khabib iam se machucar no fim de semana, ia ser Poirier e McGregor disputando o cinturão. Obviamente. Poirier e McGregor 2. Eles já lutaram exatamente. Que, inclusive, é o único jeito dele lutar com o McGregor de novo. É só se tiver na reservinha ali de algum card e o adversário do McGregor saia da luta. Mas seria maravilhoso mesmo, porra. Seria maravilhoso até porque a revanche seria diferente, né, cara? O Dustin Poirier de peso leve definitivamente é outro lutador, né? Não, defensivamente ele evoluiu bastante e, assim, condicionamento físico, o queixo dele também, sem o corte de peso. Melhor. Pô, é outro cara. Sim. Foi nocauteado pelo Michael Johnson, mas foi... Foi uma baita do acidente aquela luta, né? Um acidente e o problema ali foi o timing, né? Isso. Ele era muito menos veloz. Não se ligou disso no início da luta, mas eu não acho que aconteceria hoje de novo, sinceramente. Não, eu acho que aconteceria o contrário, inclusive. Isso. E na verdade, assim, ele adicionou várias armas, né? No peso leve ele tem virado, inclusive, um wrestler melhor quando ele precisa. Verdade, um lutador bem mais O Idonaldo faz um comentário legal de que o Poirier e o Holloway evoluíram depois das derrotas pro McGregor, que a do Holloway faz tempo. Aliás, só um parênteses, os 4 lutadores principais, 3 foram nocauteados pelo Conor McGregor. E o outro foi... O outro não foi pela boca. Foi pela boca. Who the fuck's that guy? Exatamente. Então 3 foram nocauteados no octógono, o outro tomou um baita de um passeio ali. E o Jeremy Stephens só não foi nocauteado pelo Conor McGregor pelo simples fato de não terem lutado. Porque não haveria outro fim pro Jeremy Stephens, o maluco contra o Conor McGregor, ser nocauteado. Mas o Conor McGregor nocauteou o Aldo, o Dustin Poirier e o Ed Álvares. E eu tô pra ver realmente Ou seja, não é um lutador qualquer, como tentam dizer, né? O momento de maior audiência da história da vida do Jeremy Stephens foi o McGregor que proporcionou, pelo menos. Sim. Agora... Mas repassando, Bruno Costa, eu não concluí aqui, não consegui concluir.
ele tá no nível do Ferguson, que tem as vitórias que tem, as 200 vitórias seguidas, e do Conor McGregor e do Khabib, o poder pra você, ou, entendeu? Porque ele tá num momento muito bom, tá, tem vitórias ótimas, tem, contra caras importantes, sim, mas esses caras estão no nível. Não, eu não tô dizendo aqui que ele tá no nível do Tony Ferguson, que emendou 10 vitórias seguidas no peso leve, que é algo completamente anormal. Apenas ele fez isso. O Nurmagomedov ainda não fez, porque ainda não fez as 10 lutas. Só fazer. Mas assim, cara, eu não acho que tecnicamente ele esteja no nível deles, mas virou outro lutador divertidíssimo, cara com potencial principalmente ofensivo muito bom pra categoria dos pesos leves, que é a mais difícil do UFC. Então, assim, eu queria ver a luta. Queria muito ver a luta. Todos queremos. Gente só vai descobrir. Hã? Todos queremos. Então tá bom. Alexandre Matos, rapidinho, 30 segundos, seu feeling. O McGregor volta pra lutar ou ainda não? Ainda vai buscar um boxe? Volta contra o Khabib. Que encrenca, hein? Mas é ele, que desses daí todos são encrenca também. Não, espera ele receber os processinhos com indenizações milionárias pela merda que ele fez lá em Nova York, dos lutadores. Processo pessoal, eu digo, não os penais. O de assalto ele já passou, né? Isso. Que vai rolar, inclusive, né? Certeza que deve estar rolando já. Porra. E se não estiver rolando, liguem para Thiago Kiel, que ele é bom em tirar dinheiro dos outros por medidas judiciais. Especialista nisso. Alexandre Matos, Joanna Jedrzejczyk, depois das 2 únicas derrotas da carreira e seguidas para Rose Namajunas, a primeira e uma das mais inesperadas da história do MMA, é a segunda por muitos esperada, que o filme se repetiu. Ela volta ao caminho das vitórias, sem assim falar, nossa, que vitória, destruiu, meu Deus, mas venceu bem. Passou, uma adversária bem difícil. Uma adversária difícil, meteu o W na coluna ali de vitórias. Que ela tava precisando para dar moral. Mas, posso falar, é que assim, a gente viu ela ser uma das mais dominadoras da história do MMA durante tantas lutas contra todas as lutadoras. Eu não sei porque eu queria. Ela nunca foi uma nocauteadora, destruidora, mas eu queria ter visto. Ela nocauteia no acúmulo. No volume, entendeu? Eu queria, não sei se eu fiquei com um gostinho de quero mais da luta dela. Não sei se você tivesse Posso impressão. adicionar uma coisa pro Alexandre comentar? Lógico. Se a luta fosse de 5 rounds, você não acha que nos 2 últimos ela teria feito o que fez como em tantas outras lutas de 5 rounds, como por exemplo contra a Claudinha, a Joana? Teria, tirando a luta contra a Claudinha, nas outras todas, naquele momento ela já estava dando... Mas o nível também era diferente. Sim. Não, e também, mas ela já estava dando o exemplo que ela ia fazer, entendeu? É só de continuar, que eu entendo seu posicionamento, eu acho que faz sentido, só que eu tenho muito medo dessas comparações, porque a gente nunca sabe como ela teria dosado o gás dela numa luta de 5 rounds. Sim. Ela podia ter uma estratégia diferente, tudo mais. Sim. Mas eu entendo a preocupação, ela sempre apresentou esse problema. Luta de 3 no UFC, ela só fez contra a Claudinha na estreia dela, Exatamente. Né? Então, aliás, não, ela fez com a Jutai, não foi? Ela lutou com a Jutai. Jutai foi a primeira luta. Foi com a Jutai, com a Claudinha e depois Judib. Foi a primeira luta de peso palha, inclusive. Isso. E depois elas foram pra frente. Ela foi pra disputa de cinturão e não lutou mais de 3 rounds até agora. Sabe o que eu acho, Bruno? É que as 2 lutas contra a Rose tiraram a aura de invencível da Joana, e agora a Joana é uma lutadora vencível, assim como o José Aldo. Isso que eu ia falar. Então foram o Barão. Isso. O Barão, coitado. Não, mas o Barão teve essa hora. Sim, teve, tempo. Mas o Barão, ele não conseguiu se reinventar como o Aldo e a Joana conseguiram, porque o Aldo e a Joana ganharam de lutadores de peso. O Barão não gostou de ninguém de peso ainda, desde que ele perdeu o cinturão pro TJ Dillashaw. Mas então, ele perdeu aquela hora de invencível, então você olhava para assim, eu não consigo imaginar a Joana perdendo uma luta. Aí ela perde. Aí você vem, será que foi sorte? Aí tem a revanche, não foi. Ela é vencível, entendeu? Então as 2 lutas contra a Rose deram uma chancela de vencível na Joana. Então é por isso que você ficou esperando a Joana voltar a ser o que ela era antes, né? E ela não foi porque... Eu não sei se ela não queria, se o que ela precisava era vencer, então ela falou assim, peraí que eu tenho que vencer sem susto, e ela venceu sem susto, apesar da Tisha ter dado, ter tido uma luta bem digna e ter oferecido resistência em alguns momentos, em situações específicas, principalmente de clinch, mas não teve nenhuma dúvida da vitória da Joana, uma vitória protocolar, uma vitória tranquila, e de repente era o que ela estava precisando. Então, de repente, talvez na próxima luta dela, que ainda não vai ser o cinturão, principalmente se o cinturão continuar com a Rose, ela está numa situação muito parecida do Aldo com o Holloway, ela vai ter que ter mais uma luta, mais uma eliminatória, né? Então. Ela não podia ter um L de derrota, não podia de jeito nenhum, L de derrota em inglês, então. Isso. E aí, assim. E aí, cara, essa vitória afasta ela do peso mosca, né? Que era onde eu já queria vê-la. Né? Eu já acho que deixa o peso palha pra lá, mas ela tá insistindo.
Então, beleza, tem luta legal, cara. Tem muita luta legal aí pra ela fazer ainda. Tem gente crescendo. A gente teve um debate legal com o João Gabriel Geles na coluna do Matchmaker, que ele tá falando, botar a Joana agora contra Tatiana a vencedora Soares. de Tatiana Soares contra a Cláudia Esparza. Eu acho que essa luta é péssima, porque a Tatiana ainda não tá nesse nível, e não é a Esparza que vai dar esse nível. Porque a tendência da Cláudia Esparza contra a Tatiana Soares é que a Esparza seja esmagada pela Soares. Ela é a Tatiana Soares menor e mais velha. Isso, exatamente. E menos técnica, né? Bem Então, menos. cara, eu não vejo nem como A diferença Esparza... de força é brutal. De força, de tamanho, o matchup é péssimo. E não é a Carla que vai dizer, você está no nível da Joana. Não, você não está no nível da Joana, até porque quem está no nível da Joana é a Rose apenas, entendeu? Então, calma. Até uma luta contra a própria Claudinha, pra Tatiana Soares seria melhor do que botar já a Joana direto, né? A Joana contra a Claudinha não vai acontecer de novo, já lutaram 2 vezes. Mas tem luta aí, cara, se a Jéssica perder. Entendeu? A próxima é uma luta legal. Contra a Kovalkiewicz. A Kovalkiewicz, exatamente. Então é uma luta legal. A Kovalkiewicz disputaria o cinturão, né? Sim. Contra a Rose. E a Jéssica faria uma luta com a Joana, que é uma luta que não aconteceu. Inclusive o Barril perguntou aqui pra gente se a gente achou que essa luta... Pra ele não teve sentido essa luta entre Carolina e Jéssica. Ele não tem um casamento. Kovalkiewicz? Cara, não sei não, bicho. Até porque... Eu gostei. Além de eu ter gostado, é bom a Jéssica abrir o olho, bicho. Porque ela corre o risco dela ser jantada. Sim. Naquele estilão dela de touro miura, de ir pra frente, se socando aberta, ela corre maior risco, bicho. Vamos lembrar do primeiro round da luta dela contra a própria Tisha. Exatamente. Pra não falar da luta toda contra a Joana. Porque exatamente. a gente vai falar que a Joana tá num outro nível. Isso, Ok. Mas, cara, a Carolina deu knockdown na Joana, bicho. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, pra não No dizer pau a que a pau, gente... não foi um knockdown tipo da Claudinha, pegou de susto, a Joana não tava esperando. Foi um puta knockdown no 4º round trabalhado, entendeu? Sim. Então a Kovalkiewicz é uma puta no strike, mano. Se a Jéssica não abrir o olho, ela vai ser jantada também. É só pra não deixar na conta da genialidade, entendeu? Sim. Mas só o que eu ia falar, essa questão de subir o peso pena pra Joana... Peso mosca. Peso mosca, perdão. Do peso pena pro peso mosca. Peso mosca É que... Peso palha pro peso mosca. Exato. A vantagem é que, como o corte de peso é mais difícil, se ela quiser correr pelo cinturão de novo do palha, é mais fácil ela fazer isso agora, e se não der certo, depois ela sobe. Gasta o último cartucho agora. Gasta o último cartucho agora, porque se ela subir, ela não volta mais. Sim. Se ela subir, ela não volta mais, mas também se ela tentar e não der certo, significa que ela vai perder, ela sobe com menos moral. Então, não sei também se vale a pena subir com menos moral. Ela podia aproveitar a caixa que ela tem pra subir e furar uma fila. Não, mas não sei, se ela ganha mais uma e aí sobe também, ela tá com moral. Ela não tá ainda... Cara, a campeã, a gente pode definir... Assim, já definiram a próxima disputa do peso mosca. E tipo... a não ser que aconteça uma hecatombe, a Valentina Shevchenko é a nova campeã do peso mosca. Ela vai acabar com a Nico Montanha, coitada da Montanha. Vai ser tipo Esparza e Joana em proporções maiores, assim, amplificadas. E a Joana é freguês da Valentina. Então seria uma coisa legal. E o Marco coloca o Bruno Costa, Joana e Claudinha, 3 rounds, a luta é outra. Eu não aguento mais essa luta. Rounds, cara. Marco, já teve de 3 e já teve de 5. Que papo chato. Adoramos a Claudinha, mas já teve as chances dela contra a Joana, né? Por hora, assim, não parece ter muito sentido. Não sei se... Sim, não, também o máximo que eu vislumbro pra ela seria um empate. Ela ganha os 2 primeiros rounds e toma um 10-8 no terceiro. Bem, eu queria falar agora, a gente tá meio sem tempo, vamos passar de 2 lutas. Uma delas eu queria falar do Matheus Nicolau, que é um grande prospecto do peso mosca, chegou na categoria com 2 vitórias muito boas, pra cima do Moraga e do Dustin Ortiz. Não, o Dustin Ortiz foi essa luta dele, foi o John Moraga. Desculpa, foi o Moraga e o Smoka. Smoka, isso, era o Smoka. E agora pegou o Ortiz, pra dar um passo legal na categoria, ele é o 12 do ranking, pegou o nono do ranking e vinha controlando bem a luta. O Matheus, ele que treina aqui em São Paulo, né, esteve aqui nos estúdios inclusive, veio controlando bem pra luta. A luta, ele estava usando bem os chutes baixos, eu achei. Aliás, foi um evento de muitos lutadores usando chutes baixos pra controlar as suas lutas. Então, usando seus chutes baixos, ele estava mantendo a distância muito bem do Ortiz, evitando a potência do Ortiz, e eu achei que ganhava a luta quando numa infeliz... Eu não sei dizer, Ale, isso tá muito curioso pra te perguntar. Porque eu achava que ele ganhava a luta, não sei se até o momento do knockdown, não sei vocês. Apesar do que eu deixo o X um lutador muito traiçoeiro. Sim. Né? Sim, mas ele ganhava a luta, ponto. E assim, e não tava tomando susto até ali, tava tranquilo, ganhando a luta, num plano de jogo muito bem traçado e executado. E o Dustin Ortiz vai com um chute alto na lateral esquerda do rosto do Matheus. O Matheus lê que tá vindo esse chute muito bem,
Até porque o Matheus é um cara que tem uma postura de guarda boa, ele não luta com a guarda aberta, não luta com a guarda pra baixo. Ele tava com uma guarda boa, o chute vem, ele volta com a mão do jab e trava... Deixa eu pegar pra câmera aqui, ó. E ele trava aqui, ó. Ele trava o lateral do rosto pra proteger do chute, só que não é o suficiente. Até porque ele aproximou muito, cara. Isso. Então eu queria saber de você se ali foi uma questão de muito mérito do Ortiz, se ele fez o que dava pra fazer ou se ele cometeu alguma não falha, ou ele podia ter optado por outro momento de defesa. Porque ali o chute vem, ele tem a reação boa, ele trava aqui com a mão, ele se protege, mas o chute pega, explode na guarda dele e não absorve o impacto, o rosto dele absorve o impacto e ele cai no knockdown e aí acabou a luta. Exatamente. Como o braço tava muito próximo, a mão tava muito próxima do rosto e da têmpora, basicamente a guarda não serviu pra nada pra diminuir o impacto do chute, que é pra isso que serve, né? Muitas vezes o lutador toma e aí de novo cai naquela parada da narração, toma um bicão, faz barulho porque o chute batendo no braço, faz barulho pra cara. Mas não, entendeu? Eu vi o Neguinho tomando de lutador grosseiro no UFC 226 e, cara, faz um baita do estalo, o maluco tá inteiro. Quem toma isso direto e tá inteirão é o Daniel Cormier. Né? Toma várias, bota o bração aqui, só que, cara, é separado. Tem uma distância do braço com a cabeça. Porque aí quando você vai tomar o chute, é impossível você bloquear, o chute vier e sua mão ficar parada. É impossível. Você vai tomar um tapa, né? O chute vai empurrar o seu braço pra lá. Só que ele já fez o papel de diminuir o impacto, entendeu? Então, quando tem o choque da perna com o seu braço no seu próprio rosto, o impacto já foi menor. Quando a mão tá aqui colada, amigo... A transferência de força é direta. É direta. Então... inclusive, Ale, a gente vê muito isso, então, as pessoas que já acompanham mais de perto e muito tempo luta, conseguem diferenciar. Às vezes o cara tá sendo bombardeado de socos, mas o outro tá fechadinho na guarda, absorvendo os golpes e defendendo. Faz parte, é que ele não conseguiu fazer isso dessa vez. Só a gente continuar, o Marco manda aqui que a Claudinha ganhou a luta da Joana de 3 rounds. Marco, a gente não pode considerar aquela luta pelo nosso julgamento, a gente tem que ir pro resultado oficial. Quem julgou a luta foi Pedro Alves Cabral, foi 1.500 aquela luta, era outra Joana. Era o início da carreira da Joana. Não, e não só isso, assim, por mais que a gente ache que algum julgamento de luta é injusto, a gente tem que falar assim, olha, foi uma luta equilibrada, dá pra marcar pros dois. Agora, quem ganhou no papel... Eu dei a vitória pra Claudinha naquela luta também, mas, cara, é outro cenário, bicho. Mas, retomando a Matheus, Bruno Costa, por favor, você que tá falando menos hoje, você tá meio intimidado aqui com o Alexandre Matos de volta ao estúdio. Bastante. E usando o microfone do Matias Pinto, ainda que vou mais peso ainda. Você acha que o Matheus errou no plano de luta? Foi muito mérito do Ortiz mesmo? Você naquele momento acha que o Matheus podia estar pressionando um pouco mais para evitar os golpes do Ortiz? Não, acho que ele errou em um movimento só, como bem falou o Alexandre. Eu fiquei com a impressão, sinceramente, assim, 10 segundos antes, ele deu uma esquivada de um chute bastante parecido que o Ortiz soltou. Eu não sei se, percebendo já meio que um padrão, ele tentou encurtar um pouco mais a distância já pensando no contragolpe. Foi essa a impressão que eu fiquei. E aí calculou mal, mas assim, é um cara muito talentoso, ele tava medindo bem a distância, tava ganhando a luta contra o Ortiz, mas paciência, errou o encaixe de um golpe e acontece esse tipo de coisa. Se ele, por exemplo, se ele antecipa o chute, ele dá um passinho pra frente que seja, ele já tira monstruosamente o impacto do chute. Eu achei sinceramente que ele tava tentando prever algum contra-ataque ali e acabou ficando no meio do caminho, encaixou mal e aconteceu isso. Porque assim, efetivamente ele tomou um golpe na luta que foi esse. Ele tava indo muito bem no boxe também, né? Ele tava ganhando. Se ficasse 15 minutos lutando boxe só os dois, ele ia cozinhar a luta tranquilamente. Porque ele é um dos caras que tem jogo de mão mais rápido e fluido na categoria. E eu fiquei um baita... não é questão de triste, mas, fiquei aquela que você fica meio pra baixo, porque... Seria um passo bem bacana pro Matheus, né? Ele tá ganhando o número 9 da categoria. Ele ganhando do Pantoja também, né? Isso, que também tava ganhando a luta. Não é só de estar ganhando, mas você vê que ele tem material técnico, não é necessariamente que é melhor, às vezes é uma coisa de encaixe, estilo, mas ele tinha... Ele é mais lutador que o Dustin Ortiz. Ele é mais lutador que o Dustin Ortiz. Não, e assim, ó, então, se ele lutar 10 vezes, ele vai ganhar 7, sei lá. Se ele vencesse essa luta e talvez mais uma, cara, do jeito que foi devastada já a categoria, eu não duvidava dele lutar pelo cinturão, cara. De repente até melhor pra ele. O Matheus deve nos escutar, ele sempre dá uma moral pra gente aí. Lógico que perder nunca é legal, né? Mas vai que ele ganha essa e ganha mais uma e o Demetrius Jones já saiu da frente. Já subiu. É verdade. Aí já, de repente, é outra. Não, o futuro da categoria tem ele, tem o Sérgio Pettis.
E ainda tem tempo bastante pra evoluir. Faz tempo que é o Sérgio Pettis, hein? Faz tempo. Continua não, mas o Sérgio Pettis é novíssimo, cara. Sérgio Pettis é novíssimo. Ele chegou com 12 anos na categoria também. Ele chegou com 18, né? Cara, o Henry Cejudo vai dar trabalho. O Henry Cejudo nessa divisão, sim, ele vai... Se o Demetrius Johnson sair, tende ao Henry Cejudo dominar a categoria. Mas assim, digo mais, pode voltar um tal de Horiguchi também, né? Pode. Tem idade pra isso. Tem idade pra isso. É verdade. O Horiguchi é uma boa peça. Mas tem que ver que o Horiguchi vai voltar do Rising, né? E só uma coisinha, o Cejudo é mais velho do que o Demetrius Johnson, galera. Meses, por incrível que pareça. E eu queria aproveitar esse adendo do Thiago Kiel para dizer que no Rising tá Kanori Gomi nocauteou o Melvin Guillard. Esse é o resultado mais irrelevante pro mundo do MMA nos últimos 55 anos, mais ou menos. Eu discordo. E que gênio você nocauteou o Takanori Gomi em 2018, né, cara? Cara, o Melvin Guillard ganha 9 lutas também, então ele tá um 0-9 nas últimas 9. A gente precisava ver Melvin Guillard e Crazy Horse. Nossa, dividindo que lindo, só pra quero ver a baixaria só. Mas enfim, um abraço nosso pro Matheus. Matheus tá no caminho certo. A luta você pelo menos acho que todos nós aqui concordamos que lutou bem, o plano de jogo foi executado, mas o MMA é um esporte muito cruel. Se o futebol às vezes já acaba premiando a eficiência, né? O cara tem um descuido, toma um gol e perde o jogo. MMA mais ainda, né? Um segundo ali que um soco entra e acaba a luta. Thiago Kiel, você, pra parar de olhar pra esquerda e ficar triste, você tem 2-3 minutos aqui, Alexandre Matos. Ele gosta da direita. Olha, entendeu agora? Quem tá vendo ao vivo no Facebook tá percebendo o que tá acontecendo. Olha pra direita aí, Ale. Eu já vi, já. Thiago Kiel, aproveita pra falar, você que sugeriu, a gente pode falar mais no podcast extra que terá pelo jeito em algum momento. Alexander Hernandes, pronunciei certo no primeiro nome dele? Alexander Hernandes, é isso? Quer falar rapidinho que detonou o Olivier Aubin-Mercier, que era o atleta da casa, né? O atual queridinho do Canadá. E fez aquele resultado fera pra torcida local. Perdeu de precisão. Aquela história. Eu acho que nem foi um atropelo tão grande assim. Mas o que mais surpreende é que se imaginava que o Aubin-Mercier era melhor em todos os ramos do jogo. Parecia aquele casamento que nunca ia dar certo. Você assiste a luta e fala assim, mas o que está acontecendo? Não é possível. Que o Aubin-Mercier foi dominado no clinch, ele foi dominado em pé, ele foi dominado em todos os ramos do jogo. Em pé eu até imaginei que era possível. No clinch, no chão... ele tinha desvantagem clara de velocidade. Eu achei que em pé seria um pouquinho mais complicado pra ele. Mas no clinch, no chão, realmente eu olhei e falei, rapaz, esse maluco sabe lutar, rapaz. E, enfim... Foi aquele resultado que meio que brocha o decorrer do evento, né? Perde o canadense, mas os canadenses eu acho que são menos pachecos que os brasileiros pouco. Eu acho assim, então, eles são tão apaixonados como, eles torcem muito mesmo, mas eles entendem uma derrota, sabem ver mérito do outro atleta. Sabe o que eu acho? Eu acho que tirando o Rock, eles estão acostumados a perder. Né? Eles não são muito. Eles não são exatamente uma nação vencedora. Então estão acostumados a perder. Ficaram mal acostumados no MMA, né? Porque o Jocelyn Pierre acostumou eles mal. Mas também só tinha ele, né? Então... Não, mas é uma grata surpresa. Foi campeão dos médios outro dia aí, então eles continuam acostumados a ser Mas é uma grata surpresa, cara. Eu acho que é o tipo de lutador que quando aparece, quando você... Como o Alexandre até respondeu a alguém, eu vi 3 lutas do Hernandes, né? Essa foi a terceira. Essa foi a terceira. Sendo que uma delas tinha 40 segundos. Você se surpreende. Então essa basicamente foi a segunda. Que um cara ele não tá no nível, ele tá no nível de ranking. Não, mas ele venceu um lutador sólido na categoria. Ele venceu um lutador ranqueado, aí tem aquela mania de ganhou do ranqueado, você é ranqueado, puta que pariu. Josh Emmett parece que na verdade, né? Exatamente. Parece que o cara herdou as vitórias de quem você ganhou. Não é assim, cara. Mas tem nego que sofre, vence 5, 6 seguidas pra entrar no ranking, no peso leve ele ganhou uma e foi lá pra dentro. E vai ver que ele não tinha ganhado de 4 dos 5 que o maluco ganhou, entendeu? Pô. Mas eu acho que é uma atuação interessante, me surpreendeu bastante. O Aubin-Mercier fez de tudo pra perder, então... Ciência também, né? Fez de tudo, ele conseguiu perder. Ele obteve logrou êxito. Logrou êxito. Um abraço para 2 que chegam aqui no apagar das luzes, o Zé Augusto Araújo e o Kelvin Carrapateira. Os 2 chegam agora, só cheguei agora. Vão pegar depois, ou acabando aqui no Facebook, fica o vídeo aqui na nossa página do MMA Brasil, ou você entra depois. Amanhã. O feed da Central 3. Tem o feed nos aplicativos de celular, ou tem amanhã no central3.com.br ou mmabrasil.com.br. O programa lá disponível. Participe da discussão nas caixinhas de comentário, que estão sempre muito legais. Chegamos aqui ao final do programa. Bruno Costa, muito obrigado pela sua presença. Valeu, galera. Um grande abraço. Thiago Kiel, corra pra casa pra assistir televisão. Boa noite. Alexandre Matos, um prazer tê-lo de volta aqui. Vamos ver se a gente assiste o UFC enquanto... Você tem data já pra... Você vai anunciar depois? Você tem data já? Já. Você quer anunciar no ar a data, então?
Eu acho que é dia 10, cara, quase certo. Senhores, Alexandre Matos dizem que está indo de volta para o Rio de Janeiro. Nós aqui da sucursal paulista da difusora MMA Brasil vamos tentar sabotar a saída dele até lá. Enquanto isso, você tem mais um programa com a gente aqui, então, pelo menos. Garantido. Pelo menos garantido. Vamos ver se a gente vai ser junto no final de semana. Sim. Pelo menos isso. Thiago Kiel, parabéns adiantado ao senhor que daqui a algumas horas fará aniversário. Daqui a muito obrigado. 5, né? E a gente volta segunda-feira que vem para falar de UFC, falar do Renato, toda a sorte do mundo pro Renato Moicano na próxima luta dele contra o Cub Swanson. E a gente volta semana que vem com It's Time aqui na Central 3. Um abraço a todos e até a próxima.